Na questão 1, pede para ser calculado a temperatura do ponto de orvalho e a composição vapor. Então, é informado um percentual de uma mistura líquida de cada componente da mistura, né? O propano, benzeno, tolueno e fenol. E o que foi feito? Então, a gente foi montada uma tabela, foi separado, né, o coeficiente de cada componente da mistura, no caso A, B e C, que é um valor tabelado, né? O X foi retirado da questão, onde diz que é 32% da mistura é propano, 20% benzeno, 24% tolueno e 24% fenol. Através dessas informações, nós utilizamos a lei Raoult para calcular a composição de vapor, que no caso está aqui, Y1, Y2, Y3 e Y4 de cada componente da mistura. E posteriormente nós utilizamos a equação de Antoine para a gente calcular o PSAT da questão. A segunda questão também segue o mesmo raciocínio, né? Porém, o que pede para ser calculado aqui é a composição do líquido. No caso, ao invés de ser Y, nós vamos calcular o X, X1, X2, X3 e X4, respectivamente, no caso, né? Propileno, propano, tolueno e fenol. Também utilizamos, né, a equação de Raoult e de Antoine para calcular o PSAT da equação. Aqui também é um valor tabelado dos coeficientes. O Y a gente foi tirado da questão. A terceira questão também, né, segue o raciocínio, pede para determinar a temperatura e a composição vapor. E, além disso, fazer o quê? O gráfico, né? Então, o gráfico de equilíbrio, né? No caso daqui, equilíbrio líquido-vapor. Então, nós retiramos as informações da questão, né? Retiramos a equação, utilizamos também a lei de Raoult, a equação de Antoine, só mudar aqui que é Antoine, equação de Antoine, né? E foi plotado o gráfico. Aqui no caso, o gráfico, a equação, aqui a curva do gás em azul e aqui é a curva do líquido. A quarta questão é o mesmo raciocínio da terceira, né? Sendo que aqui é o líquido-vapor, o gráfico do equilíbrio líquido-vapor. Então, é a curva do líquido e a curva do gás também. Sempre a partir da equação de Raoult e da equação de Antoine. A sexta, a sétima, a 14ª e a 15ª são as questões teóricas, né? Então, pede para explicar o que são misturas azeotrópicas e citar o exemplo. Misturas azeotrópicas, elas se comportam como se fossem substâncias puras em relação à ebulição, isto é, a temperatura mantém-se inalterada do início ao fim da ebulição, ou seja, o ponto de ebulição ele é constante. Exemplo, álcool etílico mais a água, acetona mais metanol, álcool etílico mais o cloroforme. A sétima, explique o equilíbrio líquido-líquido-vapor e cite exemplos.
Então, o equilíbrio líquido-vapor é o fenômeno que ocorre com todo líquido quando mantido em um sistema fechado. O líquido tende a entrar naturalmente em equilíbrio termodinâmico com seu vapor. Quando o sistema não é fechado, ocorre o que se chama de evaporação. Esse equilíbrio termodinâmico está relacionado com o movimento relativo das moléculas em relação à película interface, que divide a fase líquida e a fase vapor. Por causa do efeito da temperatura, as moléculas movimentam-se aleatoriamente umas em relação às outras e nas imediações da interface líquido-vapor não é diferente, de forma que a todo momento há moléculas que atravessam a interface, tanto indo da fase líquida em direção à fase vapor, como do vapor ao líquido. O líquido-vapor ocorre quando as taxas, isso é, quantidade de unidades do tempo das moléculas que atravessam a interface em um sentido do líquido-vapor e no outro do vapor líquido se igualam. As informações das concentrações do líquido-vapor podem ser determinadas experimentalmente ou podem ser aproximadas com auxílio da lei Raoult, ou da lei Dalton, ou da lei Henry. Exemplo, o diagrama do ponto de bolha e do ponto de orvalho, e o diagrama do equilíbrio líquido-vapor. No caso, foi o que a gente estava vendo há pouco, né, nas questões anteriores. Aqui explicar o equilíbrio sólido-líquido. O equilíbrio sólido-líquido pode ser caracterizado quando um sistema de composição conhecido é continuamente aquecido ou resfriado e o perfil de temperatura é analisado durante o processo. As técnicas experimentais para obtenção do equilíbrio sólido-líquido estão baseadas em propriedades físicas que identificam as mudanças de fase no sistema: entalpia, volume, condutância elétrica e propriedades ópticas. E, para finalizar, a questão 15 pede para explicar o que é o ponto eutético. O ponto eutético corresponde à composição do carbono, 4,3%, ou seja, trata-se do ponto de mais baixa temperatura de fusão ou solidificação, 1147 graus Celsius.